Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a ficar aqui conosco. Hoje teremos um super bate-papo com o Robson Júnior. Ele é empreendedor, vendedor, vende doces, vai falar pra gente sobre empreendedorismo. Então eu convido você a nos acompanhar nesse super bate-papo aqui pela programação da Solvida FM, tá bom? Desde já, é uma alegria ter você aqui junto com a gente, hein? E já estamos de volta e temos a alegria de receber ele hoje aqui na nossa programação, aqui na Solvida FM, Robson Júnior. E eu quero já aqui cumprimentá-lo. Seja bem-vindo, Robson, à Rádio Solvida. Bom dia, bom dia. É uma alegria ter você aqui junto com a gente, hein? Quem é Robson Júnior? Robson Júnior é um jovem de 21 anos, desde cedo começou a empreender com em torno de 14 anos, e já passou por vários bons e maus bocados, já fui CLT também. Atualmente tem um projeto na internet que é Empreende Júnior, do qual eu motivo as pessoas, eu mostro como que as pessoas conseguem me ver somente do comércio ambulante, que é vendendo nas ruas, né? Hoje estamos falando de 1.000 pessoas, 1.000 vidas impactadas, né? E atualmente eu também empreendo nas ruas, né? Você falou que era CLT. O que fez você sair do CLT e falar, agora eu vou empreender? Bom, eu admito que pra mim eu nunca curti muito ser CLT. Eu sempre gostei dessa questão de ter um próprio negócio, assim. E por muito tempo eu fui na CLT, afinal de contas eu tinha que pagar minhas contas, né? Eu tinha algumas coisas a pagar ali. Só que eu admito que eu não estava muito feliz. E, entretanto, não tinha capital para começar um grande negócio, de colocar funcionários, ou até mesmo alugar um espaço. E aí que veio a ideia da venda nas ruas. Pra gente falar aqui com relação à questão de data... não vou lembrar as datas específicas, mas vou falar por idade, fica mais fácil pra mim, né? Eu comecei a empreender nas ruas quando eu tinha em torno de 16 a 17 anos, porque na época eu queria comprar um curso ali pra mim, né? Era um curso de marketing e tal, só que eu não tinha dinheiro, e eu também não trabalhava na época, né? E eu também nunca gostei de pedir nada pros meus pais. E foi nessa época que veio a ideia de começar a empreender na rua, né? De forma geral, eu não ganhava muito dinheiro na rua, assim, até porque eu não tinha metodologia, não tinha o conhecimento que a gente tem hoje, né? Então era muito da gente se virar, da gente bater cabeça, descobrir as coisas na raça. E a gente tá falando que eu fazia praticamente R$20, um pouco mais, um pouco menos disso. Então eu não ganhava muito dinheiro na época. E fiz por um tempo, consegui comprar esse curso. E foi aí que me deu o start de falar, olha, realmente... algo que dá para ser feito aqui. Enfim, eu não ganhava muito dinheiro na época e foi aí que eu voltei para a CLT, né? Comecei, na verdade, para a CLT. Fiquei por um tempo e, como eu falei, eu tinha essa questão da insatisfação de estar na CLT, não por trabalhar numa empresa péssima ou nada do tipo, mas era só uma questão minha mesmo. E foi então que eu conheci o projeto que eu trabalho nas ruas, né? Comecei a ver alguns vídeos dele ali, comecei a virar representante também, e foi aí que eu comecei a ter resultado de fato, né? Eu comecei a fazer bons valores, 300, 400 reais em um único dia, de repente até mais, e aí que deu de fato aquele clique na minha cabeça de falar, poxa, realmente dá para viver disso, né? Então, o que começou principalmente com uma renda extra ali aos finais de semana, começou a virar uma renda principal. E aí, com essa questão, eu vi que eu tinha uma necessidade de alguma forma estar expandindo esse business para outras pessoas também, né? De estar mostrando para outras pessoas também, porque o que eu quero falar é que eu não sou super homem, eu sou alguém normal, né? Eu sou alguém que aprendeu batendo cabeça também, e eu queria de alguma forma impactar outras pessoas, impactar mais vidas através da internet, através das redes sociais ali, e mostrar para elas também que é possível. Poxa, já dá para perceber sua história de começo, né? Antes de você ser um CLT, você já começou a empreender. Deixa eu ir ali, vender aqui, vender ali. Mas depois você viu que esse era o caminho, né? Você já tinha em mente o que você queria empreender, vender? Ou isso surgiu depois do curso, depois aí da sua caminhada? Então, eu sempre gostei dessa área de venda, assim, eu admito. Eu já fui meio que dos dois perfis, assim, tanto da área da comunicação quanto da área de exatas ali, questão de relatórios, né, questão de programação. Inicialmente eu não sabia muito bem o que eu tinha algumas ideias em mente, mas não era algo tão definido assim.
Como eu citei, tinha a questão da barreira de entrada, que era a questão financeira, de começar um projeto novo, e vendo em mente algo que eu já dominava, algo que eu já fiz no passado, foi querendo ou não algo que estava mais próximo da minha realidade que eu poderia começar, né? E aí que veio essa questão da venda nas ruas. Então nessa é a hora que entra a venda nas ruas. Até porque nessa época que você projetou ir para a rua, a internet ela já tinha essa força que ela tem hoje ou ainda não? Então, a gente está falando de 2 períodos. O período que eu não tinha resultado, tinha um conteúdo aqui e outro ali, mas não tinha muito conhecimento, assim, era mais questão de mostrar resultado, mas não tinha muito conhecimento. E aí depois, de fato, quando eu resolvi a viver disso, de eu falar, olha, eu acho que eu vou de fato viver de venda nas ruas, e aí a gente já tinha um certo conhecimento, já tinha alguns cursos, já tinha os outros influenciadores, e até o que eu falo que, assim, dessa questão de ter conteúdo acaba ajudando bastante, porque a gente acaba tendo mais bagagem, a gente consegue motivar mais pessoas começam a entrar e a roda começa a girar. Então mais pessoas entram, mais conhecimento é gerado e a coisa vai fluindo ali. Então explica pra gente como é que funciona esse empreendedorismo do zero. Alguém que quer empreender, como é que começa? Como é que começa? Primeira coisa é começar. Quando eu falo que a primeira coisa é começar, pode parecer um pouco óbvio, mas eu, pelo menos, sou essa pessoa que eu acabo tendo um critério muito alto para começar. Então, eu sou muito de, eu só vou começar quando tiver tal coisa, quando tal coisa estiver alinhada. Entretanto, o que a gente precisa para começar é estudar um pouco, obviamente. De repente, uma coisa que me ajudou bastante: pega alguém que tem mais conhecimento do que você, paga uma mentoria, paga um curso, ou trabalha com qualquer pessoa, de repente, por um período de tempo. E aí, quando você tiver essa confiança, essa segurança, você pode começar por você mesmo. E principalmente, dando um recado para, por exemplo, a pessoa que atualmente ela é CLT, mas ela quer pegar e ela quer empreender. De repente ela não precisa pegar e tomar uma decisão brusca de largar o CLT, de largar todas as contas de lado e tomar a decisão. Ela, por exemplo, pode começar os finais de semana, pode fazer um teste ali, e à medida que ela for tendo uma segurança, tanto uma segurança emocional quanto uma segurança financeira, ela pode pegar, tomar a decisão e viver somente disso, entendeu? Por mais que, falando assim, parece que foi uma questão muito louca, assim, foi de certa forma planejada, né? Eu acho que eu saí no período certo ali de tempo, e é basicamente isso. Então, o primeiro passo para você começar qualquer tipo de negócio: estuda, pega confiança, faz um teste, e aí você toma a decisão de realmente largar tudo. Mas se nessa pessoa fez um teste e tudo deu errado, ela tem que parar ou procurar um outro produto? De forma nenhuma a pessoa deve parar, de forma nenhuma a pessoa deve desistir. Se por alguma razão deu errado, a pessoa primeiramente deve entender o que deu errado. E a gente tem 2 cenários: a pessoa sabe o que deu errado e é mais fácil a pessoa corrigir e alinhar, para nas próximas vezes a pessoa corrigir e tá melhorando isso. Ou tem um caso que a pessoa sabe, olha, deu errado, entretanto eu não sei muito bem o que eu posso corrigir. E aí vem o caso do conhecimento. Então, se a gente for falar de fase, o primeiro passo é aprendizado, execução, constância e melhoria, entendeu? Então deu errado, a pessoa vai entender o que deu errado para a pessoa melhorar. Então o passo em si é muito mais a pessoa estar melhorando 1% todo dia do que a pessoa, por exemplo, querer fazer 50% no dia e no outro perder a constância, entendeu? O ponto em questão no jogo é a questão de constância, ou seja, melhorar nem que seja um pouquinho todo dia. Então não é a quantidade que eu estou fazendo, né? Porque é o que você falou, hoje eu posso fazer bastante, aí amanhã eu faço pouco, depois bastante, e você fica nessa oscilação. Agora, se a pessoa chegar num ponto, tem uma meta, vou ser ignorante aqui no número, 10 por dia, ele tá ali, bateu essa constância, ele já pode agora, vou para 15, vou para 20, e assim ele ir subindo conforme você mencionou. Exatamente, até porque assim, traz muito mais segurança para a pessoa. Por exemplo, o cérebro, de forma geral, ele se sente muito mais confortável com pequenas alterações do que alterações muito grandes. Então, por exemplo, de pouco adianta eu querer mudar muita coisa de uma vez, ser pouco constante, me frustrar e acabar desistindo. Então faz muito mais sentido eu pegar, fazer pequenas melhorias todo dia. Hoje eu vou tentar vender R$50, vendi R$50, beleza, comemora. Segundo dia, vou tentar vender R$60. E ao pouquinho a pessoa vai melhorando em si, até chegar no nível que ela
almeja ali, entendeu? Do que a pessoa pegar, tentar aumentar tudo de uma vez e acabar não conseguindo atingir esse resultado e se frustrar mesmo. E existe essa possibilidade, quando você fala assim dessa meta, vamos pensar aqui um número. Eu chego e falo, puxa, eu quero ter um salário de R$2.000. Você que está no dia a dia na rua, existe essa possibilidade? Quem está na rua ali vendendo, porta a porta, ou em alguns pontos estratégicos da cidade, ela hoje, ela conseguiria, vamos falar de um salário mínimo, ela conseguiria tirar R$1.500 sem ficar aí patrão enchendo o saco, sem ter que bater cartão, ela sendo dona do negócio dela. Hoje, na rua, consegue tirar esse valor? Eu acho que você chegou até um número baixo, inclusive, né? O salário mínimo. Sim, é totalmente possível. E não é tão complicado, não. Vocês vão entender que, assim, por mais que pareça difícil, de forma geral, é simples. É simplesmente você ter um produto, você ter uma boa abordagem e você oferecer, e é questão de números de estatística. Quanto mais você oferece, mais você vende. Então, com relação à questão de resultados, hoje eu faço em torno de 3 a 3.200, 3.300. Então, e isso que eu não sou nada incrível. Tem pessoas que, em questão de faturamento, chegam a 10, 12 mil reais por mês, em questão de faturamento, só vendendo na rua, entendeu? Eu sou mediano ali, tô progredindo ali, mas tem pessoas que fazem muito mais do que eu, entendeu? Então, peraí, isso traduz que, às vezes, o faturamento da rua vai ser muito maior do que um lojista. De repente, sim. Mas é tudo um jogo de estratégia, entendeu? Não é só a questão de você pegar um doce, vou ficar oferecendo um docinho, porque isso em si não vende. Então, existe toda a questão de estudo de como você vender, estudo de rotas, por exemplo. Eu me arrisco a dizer que talvez seja um dos poucos que fazem isso, mas eu uso estatística também com relação à questão das vendas. Então, por exemplo, eu uso uma ferramenta do Google Maps, do qual permite mapear os clientes, do qual eu vendi. Então, por exemplo, vamos supor que eu pego a região de Guaianazes para vender, e eu pego uma avenida e eu vendo para loja de calçado, eu vendo para uma ótica, eu vendo para uma loja de relógios ali. E aí, na próxima vez que eu for passar, depois de ter mapeado essas pessoas, fica muito mais fácil elas comprarem. Porque se elas comprarem uma vez, acreditaram no meu produto e de repente gostaram, a chance dela comprar é muito mais fácil. E aí que isso acaba me trazendo mais previsibilidade de vendas, entendeu? E ao invés, por exemplo, de eu fazer o contato frio, que a gente chama, o contato frio é basicamente pessoas do qual eu nunca apresentei. Essa pessoa em si, ela não sabe se meu produto é bom, se meu produto é higiênico de repente, né? Porém, quando ela conhece meu projeto, ela conhece meu trabalho e ela entende o que eu tô fazendo, e na próxima vez que eu ofereço para ela entende tudo isso, fica muito mais fácil de ela comprar, entendeu? E aí eu vou ganhando nisso tempo, que é o mais importante, né? E também vou ganhando previsibilidade de vendas. Eu quero que você aproveite e fala para esse nosso ouvinte que está nos acompanhando, porque a gente, começou até o bate-papo falando sobre doce e tudo. O que de fato você vende para esse ouvinte entender? Peraí, o que ele vende que dá certo na rua? Vendo bastante coisa. Eu, por muito tempo, eu fiquei bastante tempo nos brigadeiros, né? Mas hoje eu sou bastante flexível, eu testo produtos novos, vejo como que é a saída. Hoje em específico, né, tinha até comentado aqui com o Thiago que depois aqui eu vou estar vendendo. Mas eu trabalho desde brownie, desde brigadeiro, desde morango do amor. Morango do amor ainda vende, viu, gente? Fala assim, saiu da trend, saiu da tendência, ainda vende bastante, tá? Mas na hora que ele tava uma febre, deu bom resultado? Dava um excelente resultado e ainda dá, entendeu? O ponto é só questão de auge. Talvez antes ele vendia muito mais, mas ainda tem uma boa saída, entendeu? E é basicamente isso. Ainda continua vendendo bastante, mas o ponto em si é você testar produtos novos, você validar produtos ali. A gente tem produtos que saem menos, tem produtos que saem mais, e você ofertando para o seu público mesmo, né? E me fala uma coisa assim, vamos para um pensamento. A gente tá falando de doce. De repente, você tá naquele dia num calorão, por uma lógica a pessoa tá com sede, mas você tá vendendo doce. Existe isso? Um dia frio eu vendo mais, um dia de calor eu vendo menos, ou não? Olha, eu vou falar que sim, isso realmente existe, não tem meio que como contradizer, né? É a vontade humana. Se tá muito calor, obviamente que a pessoa vai ver aquele chocolate, talvez ela não tenha tanto interesse, entendeu? E aí vai principalmente você se adaptar com relação à sua abordagem, adaptar a sua estratégia e adaptar o seu produto também. Então, por exemplo, em dias de muito calor,
Uma estratégia talvez seja focar nos períodos de tarde, já que é um horário do qual o sol está um pouco mais a menos, ou até mesmo focar em diferentes produtos. Então, por exemplo, focar em sabores cítricos, por exemplo, focar em maracujá, limão, que é um produto que vai ter um pouco mais de saída devido à questão da temperatura. Mas o ponto é que o empreendedor deve ser flexível o suficiente, né? O empreendedor que tem longevidade não é um empreendedor que tem mais capital ou que tem mais força, mas sim aquele que se melhor adapta ao ambiente em si. A gente pode dizer que esse papo que nós estamos tendo já seria essa visão de longo prazo da pessoa? Sim, eu falo com relação à questão da adaptabilidade, mas eu falo principalmente com relação à questão da venda na rua, não como um ponto de final, não como um ponto final, um ponto do qual a pessoa vai estagnar e vai ficar somente ali. Quando eu falo isso, eu não estou querendo contradizer tudo que eu falei aqui, que não dá para ter resultado, mas o ponto de venda na rua é uma excelente porta de entrada para que você consiga empreender e que você consiga sair da CLT, já que ela tem uma barreira muito baixa. A partir de hoje, R$50 você já consegue empreender, ou muitas vezes até menos, né? Só que o ponto em questão é a questão de longo prazo. Então, tudo bem, o que eu faço depois que eu estou empreendendo nas ruas? Eu vou abrir uma loja, eu vou abrir um delivery, eu vou criar uma marca, eu vou começar a criar conteúdo para a internet. Isso que eu falo com relação à questão de visão a longo prazo. Não a pessoa ficar presa ali achando que aquilo vai mudar a vida dela, entendeu? Pode ter excelentes resultados, pode. Mas, acima de tudo, o que ela faz com que ela ganha. Porque não adianta nada. Eu faço R$5.000 no mês. Mas que adianta? Você faz R$5.000 no mês e você gasta 6, entendeu? Então, de repente, o empreendedorismo não está fazendo sentido, entendeu? Então, é mais a questão de você ganhar e você colocar o dinheiro para trabalhar para você. Seja delegando, seja investindo, seja focando num projeto novo do qual você tenha mais escala também. Você trabalha sozinho ou, nesse caso, com vendas na rua, a gente consegue agregar outras pessoas para somar? Excelente pergunta. Você consegue sim. Falando um pouco do meu caso hoje, digamos que eu trabalhe sozinho, mas algumas coisas são terceirizadas. Hoje, atualmente, eu sou focado na parte de vendas mesmo, né? Tem pessoas que fazem os produtos e vendem também. Eu só faço da parte ali de vendas em si. Eu tenho uns fornecedores confiáveis ali, né? E aí eu só, nesse estilo de parceria, pego um com eles e cuido da parte de vendas, e até mesmo ganho mais tempo para focar na parte de vendas em si, né? E com relação à questão de agregar pessoas, é totalmente possível. Hoje a gente tem alguns projetos aí, né? Se vocês procurarem pela internet mesmo, a gente tem um formato de revendedores. Então, por exemplo, eu não gosto muito de cozinhar, de fazer os doces, sou mais a pessoa das vendas em si, mas para quem gosta de cozinhar e quem tem fit com esse papel, a pessoa, ela, por exemplo, pode ter revendedores. Então ela pode, vamos supor, por exemplo, que ela crie trufas, ela faça trufas e feche parceria com pessoas do qual podem revender o produto dela. E aí, nesses casos, ela pode ganhar escala. Então, por exemplo, ela consegue contratar mais pessoas para fazer mais trufas, e aí vai indo, e aí que o negócio vai crescendo e ela vai ganhando escala também. Que nesse caso que você deu o exemplo, ela produz e vende o que ela produz, né? E não necessariamente aquela questão, eu fiz, agora vou para a rua para vender. Ela vai até para a rua, mas ela vai ter um público mais fechado, porque ela vai buscar revendedores, né? E não aquela coisa, puxa, deixa eu sair de porta em porta batendo para vender. Então se torna até uma sugestão diferenciada, né, para essa pessoa. Exatamente, a pessoa ela ganha revendedores, se o produto dela for bom, tem um bom preço ali, tem uma boa qualidade, tem uma boa, seja de produto comercial, né, com uma boa data de validade, ela ganha revendedores fixos, e aí que entra a questão da previsibilidade também. E lembra aquela questão de longo prazo, não é somente a questão das vendas em si, mas é principalmente a questão de longo prazo, que se refere à questão de previsibilidade e a questão de escala também. Então, por exemplo, ela pode ter 1.000 revendedores para ela, entendeu? Nesse ponto, a questão de escala em si, e não a questão, por exemplo, chega um momento de venda nas ruas que você vai atingir um limite. Por exemplo, eu não consigo andar 50 quilômetros no dia, eu não consigo abordar 1 milhão de pessoas no dia, entendeu? Porque eu sou limitado, eu sou humano, eu sou uma pessoa só. Mas quando eu faço a escala e eu consigo colocar novas pessoas dentro desse projeto, essa escala ela vai se limitando à quantidade de pessoas, que hoje no mundo a gente tem muitas pessoas e escala quase infinita, né?
que realmente uma lógica é exata no que você fala. Eu só consigo X bairro. Você já tem uma outra pessoa no outro bairro, no outro, e assim tua escala se torna bem maior. Robson, muito bacana essa aula que você traz aqui pra gente, principalmente para quem quer empreender, para quem quer vender alguma coisa. E eu gostaria que você deixasse até seu contato, porque se alguém ouviu aqui esse nosso bate-papo e se identificou com você, puxa, eu também sou assim, eu quero empreender, eu quero ter meu negócio e quer ter essa troca de experiência, quer bater esse papo com você, como essa pessoa faz? Perfeito, ela pode ir no Instagram, que vai estar como empreende_junior, empreende é com 2E, tá? Lá dentro do Instagram eu abordo desde vídeos mostrando resultados, vídeos com tom de entretenimento, vídeos com tom educativo, e também recentemente eu lancei a comunidade de vendedores de rua, né? Faz pouco tempo. Para quem está entrando agora vai ter a oportunidade de estar entrando nesse mundo, que é basicamente um grupo do qual tem pessoas focadas no mesmo projeto. E lá rola bate-papos, o qual a pessoa consegue conversar sobre como iniciar, sobre dicas, motivação. Enfim, é uma coisa bem legal mesmo. Qual que é mesmo o endereço no Instagram? @empreendejunior. @empreendejunior. Isso, perfeito. Muito bom. Robson Júnior. Esse é o homem dos negócios. Obrigado por disponibilizar seu tempo de vir aqui na rádio e trazer esse ensinamento pra gente. Perfeito, eu que agradeço. Foi um prazer muito grande. Espero que de alguma forma tenha impactado a vida de alguém aí, né? Que bom, que bom. Nós tivemos então a alegria de receber aqui nos estúdios da Soul Vida FM Robson Júnior. E se você tem dúvidas, se você tem essa mente de empreendedor, empreendedora, fale com ele. Ele vai ser a pessoa certa para te ajudar nessa caminhada, tá bom? A gente então finaliza aqui esse bate-papo que nós tivemos no nosso programa Manhã Soul Vida.